E aí, tudo certo? Tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Vitor Rizovas, do canal 10 de História. Eu vou acompanhar você nessa jornada interessantíssima e importantíssima sobre alteridade. Pois é, a gente vai discutir sobre alteridade. Você talvez não saiba, talvez não se lembre o que significa alteridade, mas alteridade é a forma como você olha para o outro, a forma como você pensa o outro, a forma como você se relaciona com o outro. Que outro? Um outro, alguém que tem uma cultura diferente da sua, alguém que não seja como você, alguém com quem você não se identifica num primeiro momento. E o que isso tem a ver com a história? Ora, tem tudo, porque na história a gente discute o tempo todo o encontro de culturas. Lembra a relação entre povos diferentes, a vida entre povos diferentes, né? A vida em comum dos povos diferentes que acabaram de se encontrar ou que estão convivendo há muito tempo. Tudo isso diz respeito à alteridade, a maneira como uns e outros se relacionam, a maneira como uns e outros se veem. Tudo bem? Agora, essa discussão vai estar localizada em que tempo? Ou seja, em que recorte histórico? Qual é o momento da história em que a gente vai estudar isso? Nós vamos estudar isso no momento da ditadura civil-militar. Ou seja, nós vamos estudar isso entre 1964 e 1985. Tudo bem? Esse é o nosso recorte. Por quê? Ora, porque tivemos uma mudança muito grande no comportamento do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas e também em relação às comunidades quilombolas e à população negra no Brasil nesse momento. Então a gente precisa repensar um pouquinho como é que é esse tratamento, como é que é esse olhar das chamadas políticas públicas. Ou seja, qual é o olhar que o governo vai ter, quais são as políticas públicas que o governo vai ter em relação a essa população. Tudo bem? Tá claro? Podemos seguir? Importante. Qual que seria? Já fica com isso aí dentro da sua cabeça. Qual que é a relevância da alteridade nos dias de hoje? Alteridade diz respeito a racismo, autoridade diz respeito a preconceito, alteridade diz respeito a privilégio. Como é que você vê essas questões hoje? Você acha que faz sentido a gente discutir racismo, preconceito, privilégio nos dias de hoje? Existe uma outra coisa, né, que a gente também tem discutido muito, que são as políticas públicas voltadas às minorias. As políticas públicas voltadas às minorias, aqueles que a gente entende que precisa olhar um pouquinho mais de perto, que a gente entende que precisa pensar com um pouquinho mais de atenção para poder incluir, para poder desenvolver, para fazer a nossa sociedade ser um pouco mais harmoniosa. Então, todas essas questões de alteridade, toda a questão de política pública, né, a partir de um determinado olhar para a alteridade, dizem respeito a combate ao racismo, combate ao privilégio, combate à exclusão, combate à desigualdade. Então pensa aí se é relevante ou não pensar as relações de alteridade. Tudo bem? Só que no começo da aula, antes da gente falar propriamente do período da ditadura, a gente vai precisar fazer uma discussão sobre o que é alteridade, quais são as implicações da alteridade, e como que essa alteridade, como que esse olhar para o outro se transformou ao longo da história do Brasil. Porque se eu estou falando de uma civilização não indígena e de uma civilização indígena, né, e uma civilização mais negra, né, os descendentes dos africanos, os afro-brasileiros ou afro-americanos, como que esses três grandes grupos vão se relacionar? Qual que vai ser o olhar? Como que a gente vai construir um olhar, né, para cada um desses grupos? Então a gente vai precisar historiar um pouco, a gente vai voltar um pouquinho para o passado,
vai pensar como que esse olhar foi sendo construído, quais são as fases, quais são os temas, né? De que maneira que o indígena vai ser visto, de que maneira que o africano vai ser visto, para daí a gente chegar em 1964, falar de alguns órgãos da política pública e falar de alguns olhares que foram lançados. Agora, também é muito importante a gente se lembrar de uma coisa. A gente não pode se esquecer, que falar dessas populações e falar de qualquer população, a gente não pode fazer um processo de vitimização. O que significa vitimização? Eu não posso transformar os outros grupos em vítimas. Todos os grupos são sujeitos da própria história. Então eu não posso entender que quando chegou aqui a civilização europeia, lá em 1500, os indígenas estavam submissos, né? Ou seja, concordaram, não, ai que bom que você chegou aqui para me civilizar. É claro que o indígena não falou assim, é claro que o indígena não pensou assim. É claro que o africano também não achou, ai que gostoso ser escravo, vou lá para o Brasil trabalhar horrores numa condição horrorosa. É claro que não. Todos esses grupos estão sendo grupos que não podemos olhar como vítimas. A gente não pode vitimizar, porque eles resistiram, eles tentaram, eles pensaram, eles preservaram a própria cultura. Eles são sociedades que são muito capazes e que a gente não pode ter esse olhar de, coitadinho. Não, não é coitadinho. Tem embates, tem conflitos, é uma relação tensa, mas a gente não pode tornar uma pobre vítima do destino. Não, porque isso significa empobrecer a história deles. Significa empobrecer, inclusive, a nossa relação, a nossa civilização, já que nós, hoje, brasileiros, devemos muito à cultura indígena, devemos muito à cultura africana, então seria uma forma de empobrecer toda a nossa cultura, empobrecendo um desses povos, né? Os povos indígenas ou os povos africanos que estão aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a pensar a alteridade. Bom, a fixação da alteridade, ou seja, do olhar para o outro dentro do nosso próprio imaginário, tem servido para criar uma forma de explicar o mundo que tem nos permitido dar significados para nós mesmos. Como assim, professor? Não entendi. Como assim dar significado? Como assim olhar para o outro e dar um significado para mim? Eu não estou olhando para o outro. Como que eu vou dar um significado para mim? Como que é isso? Se eu estou olhando para o outro, a maneira como eu olho para o outro me ajuda a pensar quem eu sou. Você reparou isso? Quando você pensa que o outro é muito diferente, você começa a perceber quais são as suas características, como que você se vê. Por quê? Porque para eu estabelecer uma diferença em relação ao outro, eu preciso pensar em mim mesmo. Tudo bem? Então, inventamos a nós mesmos como a normalidade do ser humano, reduzindo a significados muito simples e ordenados, normalmente numa escala de valores que parte de nós mesmos. Então eu vou olhar para o outro e vou dizer, o outro é estranho, o outro é diferente, o outro é aquilo que eu não sou. E se o outro é estranho, é diferente, é aquilo que eu não sou, eu sou padrão, eu sou normal. Tudo bem? Então, ao olhar para o outro e reconhecer que o outro não é como eu estou dizendo, eu sou normal. Alguma vez você foi para a casa de algum amigo ou de alguma amiga e pensou, nossa, que povo estranho, nossa, que coisa estranha que é isso daqui? Nossa, olha só o jeito que eles comem. Nossa, na minha casa a gente não faz o feijão desse jeito. Nossa, na minha casa a gente não senta na mesa desse jeito. Na minha casa se eu falo assim com a minha mãe. Já pensou isso? Então essa relação que a gente vai estabelecendo,
essa maneira que a gente vai estabelecendo de ver o outro determina a maneira como a gente se vê, porque a gente se coloca, acaba se colocando no normal. Então o normal é ser como eu, quem não é como eu é estranho. E muitas vezes, ao pensar que quem não é como eu é estranho, eu tenho uma outra consequência que é ainda mais grave. Qual que é? Ah, tá aqui, né? Você é inteligente, você está olhando na lousa, você já está lendo aqui, ó. A realidade, né? Partem de nós mesmos, a realidade plural, porque a realidade tem mais do que um jeito de ser, né? Infinita, porque eu nunca vou conhecer todos, por mais que eu venha dar exemplo, milhões de exemplos aqui de comportamentos, de postura, sempre vai ter alguém aí do outro lado que vai pensar, ah, não, comigo nunca aconteceu. Ah, não, comigo nunca aconteceu. Por quê? Porque a realidade é infinita, né? E, sobretudo, a realidade é ameaçante. Ela é ameaçadora. Então. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a realidade ela nos ameaça. Você se sente ameaçado, você fala, isso daí é tão estranho, mas, não, mas eu não quero isso daqui não, porque vai que eu fico assim. Né? Você tem medo, normalmente a gente tem medo do outro quando a gente não entende o outro. Por quê? Porque é uma ameaça, porque periga eu deixar de ser eu mesmo, periga eu deixar de acreditar no que eu acredito. Periga eu parar para pensar e falar, ixi, na verdade quem está errado aqui sou eu. Já pensou nisso? Então, se a realidade é tão diversa, se a realidade é tão diferente, se a realidade é tão plural, eu posso ter uma crise de identidade, eu posso ter uma dificuldade muito grande de como eu devo pensar. Já que eu estou vendo os outros e os outros podem me influenciar e isso significa a perda da minha identidade. Escreva isso. Pode significar a perda da sua identidade. Então, toda essa realidade, todos esses outros jeitos de existir e de ser podem representar uma perda da minha identidade. Tudo bem? Então, vamos seguir. Essa forma de compreender o mundo tão simplificadora e conflituosa é uma das bases que o ser humano, como raça, não consegue superar. É muito difícil para nós superar isso. Por que é difícil? Porque traz insegurança mesmo. Ninguém gostaria, eu acho, de perder a própria identidade, de repente pensar e falar, nossa, estou vivendo esse tempo todo, estou fazendo um monte de coisa que realmente, olha só, a outra parte do mundo faz tão melhor do que eu, a outra parte do mundo acerta tão mais do que eu. Né? Ninguém gostaria de perceber isso. O que não significa que a gente não deve estar aberto para isso. É difícil mudar um valor que a gente tem, não é? Não é? Quer dizer, é difícil a gente pensar, poxa, eu queria viver de uma outra forma, eu queria respeitar melhor, eu queria não ter esse preconceito, eu queria não ter esse medo, eu queria não ter isso, né? A gente tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo, é difícil mudar isso na gente racionalmente, né? Mudar os nossos maiores defeitos, né? A gente queria, mas é difícil mesmo. A gente precisa entender isso. Não é uma tarefa simples, né? E por isso que a gente não consegue superar. O ser humano enquanto raça, enquanto grupo, a humanidade é dotada disso. Não estou falando só de você. Ai, professor, como é que você sabe que eu tenho tudo isso? Não estou falando de você, estou falando de nós, enquanto grupo, tá bom? Enquanto ser humano. E é aí, desse conceito de alteridade e dessa maneira de olhar para o mundo, eu tenho um outro conceito. Disso daqui deriva um outro conceito. Qual conceito? O etnocentrismo. Olha só, o etnocentrismo. Etnocentrismo. Etno vem de etnia, né? Então, o centrismo da etnia. O que significa o etnocentrismo? Significa que eu tenho uma visão de mundo em que o nosso próprio grupo
é tomado como centro de tudo e no qual todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores. Olha só, valores, nossos modelos, nossa definição do que é existir. Então, já que eu me sinto ameaçado por todos os outros, já que eu estou olhando para essa realidade aqui que eu não entendo necessariamente num primeiro momento, eu comumente passo a olhar para o mundo como? Passo a olhar para o mundo tendo a mim mesmo como referência. E aí eu estou falando do etnocentrismo. Então observa que a alteridade é o olhar para o outro. O etnocentrismo é colocar a mim mesmo e colocar a minha etnia como referência para tudo. Tá entendendo? Tudo bem? Comenta aqui embaixo se você não estiver entendendo, hein? Tá? Vamos dialogar aqui embaixo. Faça aí seu comentário, tá bom? Aqui embaixo se você estiver vendo pelo YouTube, né? Pela TV, não adianta colocar aqui, não tem aqui embaixo. Então, observe isso. Tá? Que o etnocentrismo é essa visão do mundo em que eu coloco o meu grupo como o grupo padrão, como o grupo referência. Tá? Como aquilo que tem que ser. Tá? E aí eu passo a ter as definições. E isso a gente estudou já, né? A gente estudou, nós estamos falando de 9º ano, a gente já estudou quando a gente falou lá do imperialismo, né? No imperialismo, quando eu olho para o imperialismo europeu no século XIX e vejo que os europeus vão olhar para a África e vão pensar, isso daí é um povo difícil, isso daí é um povo que não é civilizado, isso daí não é civilização, isso daí não é religião. Lembra? Por que o europeu diz isso? Porque o europeu tem uma maneira de viver em sociedade. E quando olha para o africano e não vê no africano essa mesma maneira de viver em sociedade, o que o europeu pensa? Ah, isso daí não está direito. Né? Isso daí não está direito, isso daí não está funcionando. Tudo bem? Isso daí não é uma civilização. Isso daí é inferior. E aí eu tenho um juízo de valor. Eu faço um juízo de valor. O que é o juízo de valor? O meu é o certo, o seu é errado, o meu é superior, o seu é inferior. Percebeu o tamanho do problema? Então, se eu parto para as minhas relações de alteridade, ou seja, das minhas relações do eu para com o outro, para com o diferente de mim, se eu parto dessa relação de alteridade olhando para o outro como inferior, tá tudo errado. Porque o próximo passo, qual que é? É a questão do preconceito. Não é? É a questão do preconceito. Então, eu olhar para o outro de uma maneira a inferiorizá-lo, pronto, acabou, eu tenho preconceito com essa pessoa. Percebeu? Tudo bem? Também, para além de pensar a questão do imperialismo europeu no século XIX, eu também posso pensar uma outra questão, que é a questão dos portugueses com indígena aqui no Brasil no século XVI. Os portugueses com os indígenas aqui no Brasil do século XVI trazem uma discussão muito interessante, que é: eu vou olhar para esse indígena e também não vou reconhecer nesse indígena uma civilização, uma cultura. Lembra aquela frase que os indígenas supostamente não conhecem a letra F, nem a L, nem a R, porque eles não têm nem fé, nem lei, nem rei? Chegaram a dizer isso. Por que os europeus disseram isso lá no começo da colonização? Porque eles vão olhar para a população indígena e não vão ver um rei igual havia em Portugal, igual havia na França. Então eles olham aqui e falam, bom, não tem trono, não tem coroa de ouro, aliás, não tem ouro, não tem um monte de roupa, não tem castelo, não tem rei.
Ou seja, os europeus olharam para os indígenas com os valores deles. Percebeu? Eles olharam para os indígenas com os valores deles e não encontraram o que estavam procurando. Tá? Então, os nossos modelos, a nossa definição do que é existir. Isso daqui, então, a questão do etnocentrismo. Por isso, quando eu tenho esse olhar do etnocentrismo, eu tenho essa fala aqui, que é uma fala muito interessante, né? Como aquele mundo de doidos pode funcionar? E aí você tem um espanto. Como que eles fazem? E aí você tem uma curiosidade perplexa, né? Você fica bege, como o pessoal diz, né? Eles só podem estar errados, ou tudo que eu sei está errado. E aí eu tenho essa oposição, ou eles estão certos ou eu estou errado. Ou eles estão errados ou eu estou errado. Ou eu estou certo ou eles estão errados. Quer dizer, alguém tem que estar errado. Se eu parto de um princípio de etnocentrismo, se eu parto de um princípio em que alguém tem que estar certo e só pode ser um, aí eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a situação. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que tem mais de uma forma de ser, né? É o que a gente colocou aqui nesse primeiro slide. A realidade é plural, infinita, né? A realidade é plural, existem diversas maneiras de ser. E o que eu não posso fazer? Eu não posso olhar para o outro e pensar que o outro é diferente de mim e, portanto, ou eu ou o outro estão errados. Podemos os dois estar certos. Podemos os dois estar vivendo bem. Podemos os dois termos compreensões diferentes da vida, né? Compreensões diferentes das relações familiares, das relações, dos gostos, do que quer que seja. Tudo bem? Essa é uma lição importante da alteridade, desse olhar que a gente vai ter em relação ao outro. Tá? Então aí aparece uma dúvida ameaçadora. Eles só podem estar errados ou tudo que eu sei está errado. E aí aparece essa dúvida ameaçadora. Em geral, o que as pessoas preferem fazer? Não, a vida deles não presta, é selvagem, bárbara, primitiva. Então, em geral, quando você olha para o outro, você fala, o outro está errado, você é um selvagem, você é um bárbaro, você é um primitivo. Tudo bem? Está me acompanhando? Então vamos lá. Em geral, somos nós que fazemos as coisas bem, de forma natural e certo, com superioridade, e as outras culturas cujas ações aparentemente não fazem o menor sentido são antinaturais e são absurdas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma discussão muito grande quando a gente está falando de relação de alteridade em torno de uma certa ideia que é a ideia de tribo. Por que apareceu a ideia da tribo? A noção de tribo está muito ligada à dificuldade dos europeus de reconhecer as diferentes formas de organização social na África e na América. Eu não sei reconhecer. Eles não entendiam. E por que não entendiam? Porque não quiseram entender. Né? Porque não quiseram entender. E aí, e como eles não entendiam essa organização social que não era baseada exclusivamente numa civilização parecida com a deles, com um Estado absolutista, que tinha um rei, que tinha uma sociedade dividida em 3 partes, que tinha uma igreja organizada institucionalmente em torno do Papa, que tinha uma igreja que era um espaço físico, a igreja que tinha um símbolo que era o crucifixo e tal. Eles vão olhar aqui para os indígenas, vão dizer, ou para os africanos, vão dizer, mas isso daí não dá para chamar de civilização, não dá para chamar de Estado. Isso daí é uma tribo. Isso daí é um grupo.
É uma tribo, é um bando de gente. Então, essa palavra é uma palavra até que diminui essa organização social indígena ou africana. Porque é uma organização social que tem a sua própria lógica, tem os seus próprios valores, tem os seus próprios princípios. Aí, quando eu tenho esse olhar europeu hierarquizante, esse olhar europeu que vai trazer, né, essa dificuldade nas relações de alteridade, ou esse pouco interesse em entender o outro como alguém igual a si mesmo, aí eu vou rotular como inferior, eu vou rotular como pior, eu vou dizer, isso daqui é uma tribo, não passa de uma tribo. Como forma de degradar, como forma de diminuir a organização desses grupos sociais, né? Tudo bem? Então, aí, isso daqui não faz sentido, né? Eu tenho uma superioridade, tenho natural, tenho bem, né? Então, são todas formas essas de eu olhar para essas sociedades aqui e falar, isso aí não é nada, isso daí é um bando de... Tudo bem? Tá claro? O nós se constitui como o humano verdadeiro e o outro como o não humano. E aqui eu começo um processo que é muito perigoso. Por que é um processo muito perigoso? Porque eu estou entendendo que o meu é de ser humano, desenvolvido. E o outro, que é diferente de mim, é inferior, não é desenvolvido. E aqui eu passo a ter, portanto, uma discussão muito complicada, que é se eu sou correto, o ser humano desenvolvido, e o outro é o não eu, é o inferior a mim, eu começo a trazer o outro como um não humano. Eu começo a trazer o outro como um não humano. O outro passa a ser o não humano, passa a ser o errado. Olha que difícil isso, o não humano. E aí eu passo a tirar o caráter de humanidade do outro. Eu passo a desumanizar o outro. Eu passo a dizer que o outro vive sob as leis da natureza. E não passo a dizer, né, e não vejo o outro como alguém que vive sob as leis do homem, da racionalidade, portanto, da civilização, da sociedade, da civilização. E isso é terrível, porque tem pouca coisa pior no mundo do que você olhar para o outro e negar ao outro a condição de ser humano, a condição de sujeito dotado de vontades, dotado de direitos, dotado de razão. Então, você olhar para o outro e não reconhecer o outro como um ser humano que tem, né, que é um sujeito, que é uma pessoa, que age, que pensa, né, que tem os seus desejos, né, que tem as vontades, que quer fazer as suas coisas, que quer realizar a sua vida. Eu olho para o outro e digo, você não é um humano? Ou seja, você não tem nada disso? Aí acabou, né? Aí acabou. Então, esse olhar é muito complicado, esse olhar tirando, esvaziando o outro de humanidade é muito complicado, tá? É muito perigoso, porque eu te convenço de que você não tem os direitos mínimos que uma pessoa tem. Eu não te olho de uma maneira a te reconhecer, a te dotar de direito. Isso é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque você não faz parte da humanidade, você não faz parte, né? Você não pode realizar os seus sonhos. Eu não sei qual que é seu sonho, mas qual que é o seu sonho? Se eu não te vejo como alguém que é um ser humano, eu não te vejo como alguém que é dotado de sonho. E isso é muito complicado. E a gente vai chegar na ditadura e vai entender por que isso é tão complicado no momento da ditadura.
tá? Imaginar a alteridade que nos rodeia como uma oposição ou um estranho ao nós nos leva a desenhar características que podem acabar facilitando a criação de lógicas que legitimam a dominação sobre o outro. Então, se você não é ser humano, eu posso te dominar. Se você não é um ser civilizado, eu posso te civilizar. Entendeu o problema da alteridade? Quer dizer, a gente ficou até agora para entender a alteridade, ou seja, o olhar sobre o outro, né? O etnocentrismo, e agora a implicação disso, a consequência disso, que é gravíssima. É eu poder olhar para você e te dizer: você não tem os mesmos direitos que eu. Você não é igual a mim. Eu sou superior a você. Eu posso impor a você tudo que eu quiser. Eu posso te tornar um instrumento da minha vontade, que é o que foi feito com os africanos aqui escravizados. O que é a escravização, se não eu negar ao outro a humanidade dele e dizer que ele tem que cumprir aquilo que eu quero, tem que realizar os meus desejos e não os próprios desejos. Isso é escravidão. Quando alguém escraviza alguém está negando, né? O senhor está negando ao escravo o direito de ser livre, o direito de sonhar, o direito de ter a própria vida, o direito de realizar os seus próprios sonhos, de realizar os seus próprios desejos, de ser dono da própria vida. Então, se eu te olho como superior, né, eu como superior a você, se eu olho para você como superior a você e nego todos esses direitos, aqui acabou. Aqui acabou. Você vai ser um instrumento para que eu realize os meus desejos através de você. E quem realiza os seus desejos? Ninguém. Esse é um dos aspectos mais duros da escravidão. Lógico, junto com a violência absurda, né? Mas essa violência simbólica é a violência que mais nos mata, né? A violência simbólica é eu negar a você todas essas características, esse símbolo, percebeu? Essa violência simbólica, esse significado aqui de anulação dos seus direitos, de anulação da sua subjetividade, você enquanto sujeito, você enquanto pessoa. É aí que pega, é aí que dói. Então, imaginar a alteridade que nos rodeia como uma oposição ou um estranho ao nós, nos leva a desenhar características que podem acabar facilitando a criação das lógicas que legitimam a dominação sobre o outro e a imposição de nossa forma de viver verdadeira na forma de hegemonia. Então, a minha maneira é a correta. Você, que não é nem um ser humano direito, vai ter que se adequar a mim, vai ter que me servir, vai ter que fazer aquilo que eu quero que você faça, para mim, para você, né? Vai ter que ser submisso a mim, vai ter que reconhecer que você não serve, vai ter que reconhecer que você não é bom o suficiente, vai ter que reconhecer que a sua função é realizar o meu desejo. Olha que complicado, né? O etnocentrismo europeu levou sua busca de se impor ao mundo desde então até meados do século XX, sobrevivendo às suas lógicas, certo? Até hoje. Quer dizer, até hoje a gente tem gente que pensa isso. Quando eu penso da questão indígena, por exemplo, eu até hoje tenho gente que pensa que os indígenas não devem ter seus direitos reconhecidos, não devem ter a sua cultura preservada, não devem ter o seu território preservado, não deve ter a sua vida respeitada como ela é, não deve ter a sua cultura respeitada. Até hoje isso permanece. Por quê? Porque para esse grupo de pessoas que pensa dessa maneira, eu ainda tenho um olhar sobre o outro
que entende que o outro está errado e que eu estou certo. Então, o que o outro tem que fazer? Tem que se parecer comigo. Então, eu tenho que anular o outro para trazer o outro para se parecer comigo. Porque o outro, como ele é um outro que está numa lógica errada, está numa lógica que não funciona, está numa lógica que não serve. Tudo bem? Então, sobrevive sua lógica de certa forma até hoje. Essa situação madurou com a criação dos Estados-nação separados das metrópoles europeias na primeira metade do século XIX. Esses viviam uma situação de perda de referência de valores, o que causa o etnocentrismo das elites, o que encheu de fortes tensões internas aquelas sociedades. E aí é o que eu estava dizendo no começo dessa aula. Aí a pergunta que eu faço é, legal, tudo bem, então o Brasil é composto por indígenas, é composto por africanos e seus descendentes, e o Brasil é composto por uma população europeia, no momento em que o Brasil fica independente, né? Depois vem orientais e tal, mas maciçamente esses três povos. E aí? A elite econômica é indígena, é africana ou é branca europeia? Pois é. Então, essa elite econômica, essa elite política, vai olhar para os outros grupos que constituem a sociedade de que forma? Por que eu estou perguntando isso? Porque se eu disser que africanos e indígenas são muito inferiores, eu estou deslegitimando o meu próprio país. O meu próprio país vai ser muito inferior. Agora, se eu digo que eles são muito iguais, que a gente é muito igual, que não existe e trabalho pela igualdade, e trabalho pela mistura dos direitos e das culturas e tal, eu estou perdendo a minha própria identidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que nós vamos garantir, como que nós vamos preservar a nossa relação aqui dentro do país e fora, né? Como é que os estrangeiros vão ver o país? Por isso, a busca por uma identidade nacional no século XIX e no século XX é uma busca muito interessante, cheia de tensões. Cheia de tensões. Por isso que vai aparecer um movimento negro que vai buscar a valorização da cultura africana, a cultura afrodescendente, a cultura negra no Brasil. Porque a cultura elitista, ela é maciçamente branca. Ela é voltada para a Europa. A religião africana até hoje é vista com desconfiança por uma boa parte da população. Os terreiros de candomblé são um exemplo disso. As oferendas, né, que a população que não entende muito bem disso chama de macumba, de magia negra, né? Então esse olhar para essas manifestações culturais, né, afrodescendentes, negras aqui no Brasil, vão ser sempre no sentido de inferiorização. Né? Por isso que a gente precisa trabalhar muito o nosso olhar enquanto sociedade para melhorar esse olhar e falar, olha, não é inferior, é diferente da sua. Né? É diferente da cultura hegemônica, é diferente da cultura dominante, é diferente da cultura, né? da principal cultura, da principal no sentido da maior cultura do país. Mas isso não quer dizer que é inferior, quer dizer só que é diferente. Tá bom? E ser diferente tem que ser tudo bem. É tudo bem que é diferente, não é inferior, não é melhor, não é pior. É uma outra cultura, é uma outra religião, é uma outra maneira de pensar, é uma outra maneira de ser que pode conviver muito bem com todas as outras maneiras de ser. Bom, eu vou encerrar essa primeira parte da aula e na próxima parte da aula a gente vai pegar esse olhar sobre a alteridade, essa relação com o outro e vai colocar com fatos e com datas e com nomes no período da ditadura civil-militar. Tudo bem? Então, acompanha aí, a gente já continua falando disso. Até mais.